Que gostoso. Pode se sentar. E nessa noite eu tenho a honra muito grande de apresentar para vocês que ainda não a conhecem, mas muitas já viram em outros congressos nossos, uma das terapeutas mais eficazes que eu já tive na minha vida. E já estou querendo marcar de novo, viu? Porque é de glória em glória, né? São camadas e mais camadas de cura, de sabedoria que a gente precisa. E como é bom quebrar todo preconceito e não ficarmos sofrendo sozinhas, mas procurar ajuda. E Deus tem trazido, né, muitas profissionais cristãs a estudarem, a se aperfeiçoarem. E hoje nós vamos ouvir um TED Talk com ela, que é uma mãe para as psicólogas cristãs. A minha cunhada, Daniela Bessa, fez questão, ela falou, eu não posso perder as palestras da doutora Esli. Né? Todas as psicólogas, todas as psis aqui, eu tenho certeza que estão vibrando com a presença dela entre nós. E a doutora Esli nos inspira muito, ela vai contar com certeza da sua história de vida. E uma das formas que eu a conheci foi por meio do seu livro, Quando o Vínculo se Rompe, que é um livro maravilhoso, que encontrou uma dracma perdida nas escrituras, explicando a diferença da palavrinha no original, que muda tudo. A diferença de que Deus detesta o repúdio e por isso Ele providenciou o divórcio. Então o divórcio é a solução de Deus para a mulher repudiada. E a doutora Esli tem uma história, né, de muitas dracmas que caíram desse colar. E ela vai compartilhar também da sua experiência profissional. São quantos anos de clínica? São 40 e tantos já. E com certeza nós vamos aprender que sem sanidade não há santidade. Vamos reencontrar e recolocar as dracmas perdidas do nosso colar. Vamos aplaudir a querida doutora Esli Carvalho. Doutora Esli, que linda! Eu amo ver a senhora sempre com esse batom vermelho. Muito obrigada por estar sempre com esse sorriso tão lindo no rosto. E também sempre com o coração rasgado e tão vulnerável. Porque eu sei que o sorriso não é porque não falta problema, né? Mas muito obrigada por aceitar o nosso convite outra vez. Fique à vontade. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Uau! Quem diria, né? Quem diria que um dia uma mulher divorciada como eu, cujo pretendente teve que deixar a missão porque não podia casar com uma mulher divorciada. Semana passada nós completamos 32 anos de casados. Ele fez 80 anos e a gente cuida um do outro e é muito bom, é muito bonito. Quero agradecer a Ana Paula, essa casa, a todos que me recebem. Vamos orar? Senhor, abençoa essa casa que me recebe, que nos recebe a tantas. Senhor, abençoa os corações abertos aqui diante de Ti, Senhor, que vieram famintas de conhecer a Tua palavra e procurar mais cura para o seu coração. Senhor, nós queremos andar em santidade. Abençoa todos que me receberam, que me convidaram, todas as mãos que fizeram com que esse evento pudesse ser possível para tantas pessoas. Senhor, abençoa a nossa pátria nesse dia que nós a celebramos. Eu te agradeço porque o Senhor me trouxe de volta à pátria em que eu nasci. Eu te agradeço que nós também caminhamos em direção à pátria celestial, onde o Senhor mesmo vai nos receber, onde os anjos do Senhor vão abrir as portas e os nossos queridos nos esperam para nos receber com abraços e beijos e regozijo e alegria. Senhor, quando os anos passam e eu chego mais perto deste dia do meu reencontro contigo,
e o meu encontro nestas pátrias celestial. Eu te agradeço, te abençoo, Senhor, porque tantas pessoas que eu amo vão comigo. E tantas pessoas estarão me esperando, tantas mulheres, tantos homens. Agora, Senhor, abençoa a tua serva, me esconde atrás da tua cruz. E que brilhe Jesus. Amém. Para por aí, que senão eu não consigo nem começar. Como foi que eu perdi a minha dracma? Amigas, nós vamos passar 2 dias e meio juntas, vocês vão me ouvir um bocado. Então vamos, vamos começar arrumando um pouco o terreno hoje, porque eu quero construir em cima de algumas ideias, de forma que vocês possam me acompanhar em tudo que eu quero compartilhar com vocês, que Deus tem colocado no meu coração. Mas mais do que tudo, eu quero ser sensível e obediente ao coração de Deus Pai, que nos recebe hoje. Muitos anos atrás, o Senhor me falou, sem sanidade não há santidade. Aliás, foi interessante, porque das raríssimas vezes em que Deus falou comigo em espanhol, porque isso aconteceu no Equador, e eu tive que aprender, né, o que eu vou fazer. E Ele me falou, sem sanidade não há santidade. E quando a gente olha para essa expressão, que além de rimar, a gente vê que a diferença entre as duas palavras é um T, que representa a cruz de Cristo. É isso que faz a diferença. Sem Jesus, a coisa não anda como deveria. E não é porque a gente é cristã, que a gente conheceu Jesus, que a gente recebeu uma vacina da perfeição ou da santidade. A gente recebeu a vacina contra o inferno, essa eu garanto. Eu estava fazendo as contas, porque a gente às vezes faz as contas. Em março eu vou fazer 50 anos que eu fui para o meu primeiro dia de aula na faculdade de psicologia. Hoje de manhã meu marido me mandou uma foto dos meus netos, porque hoje foi o primeiro dia de aula deles, eles voltaram para a escola, o semestre novo começou no Canadá. E eu estava pensando, uau, 50 anos. E são 50 anos de experiência e de ouvir, e especialmente de ouvir a igreja. Especialmente de ouvir os corações das pessoas feridas que me procuravam. Quando eu comecei, ninguém era cristão como psicólogo, né? Os meus amigos no seminário, eu estudei 1 ano e meio de seminário, eles diziam, Nesli, você vai para o inferno de botina, você comprou, né, seu bilhete para o inferno, você resolveu fazer psicologia, né? Quem faz psicologia perde a fé. Eu fiquei... Aí eu ia para a faculdade, eles diziam assim, você nunca vai prestar como psicólogo, ser religiosa. A gente, para ser bom psicólogo, a gente tem que ser ateu, agnóstico, marxista, socialista, sei lá o que, aqueles nomes todos. E eu tomei uma decisão de que eu iria ser a melhor psicóloga possível para a glória de Deus. Porque minhas irmãs, e com minha idade eu posso dizer minhas irmãzinhas, a gente tem que ser melhor naquilo que a gente faz. As pessoas olham para Jesus em mim. Elas estão procurando Ele em mim. Não vai pensar que eu sou coerente com tudo, porque eu não consigo andar na total santidade em que eu quero andar. Mas eu quero andar na santidade a qual o Senhor me chamou. E eu quero compartilhar com vocês coisas que eu aprendi nesses dias, eu quero compartilhar com vocês, que possam nos ajudar a andar em santidade. E a principal foi, sem sanidade a gente não consegue, se a gente não curar o nosso coração, a gente não consegue viver naquilo que a gente quer viver para agradar ao Senhor. Então, o que aconteceu que a gente perdeu a santidade, né? Se nós fomos criados na imagem de Deus, vamos começar lá no começo, lá no jardim. Deus nos criou perfeitas, absolutamente perfeitos, né? Ele intencionou a perfeição para as nossas vidas, né? Mas
alguém pisou na jaca, né? Pisou mesmo, e essa santidade, essa perfeição se desfez. Então, nesses dias nós vamos estar falando sobre essa dracma perdida, né, que foi a nossa perfeição intencionada por Deus para as nossas vidas. Porque nós fomos criados para um mundo perfeito. Nós levamos ainda dentro de nós esse imago Dei, essa imagem de Deus dentro de nós. A gente espera que as pessoas nos tratem bem. Por quê? Porque a gente espera a perfeição das nossas relações. A gente não espera traição. A gente espera que vão me amar. Eu quero que me amem. Por quê? Porque Deus nos criou como crianças, como adolescentes e como adultos, com necessidade de sermos amados. Nós desejamos isso. É a imagem de Deus em nossas vidas. Só que a gente não consegue fazer dessa forma que Ele quis que nós fizéssemos. Então, se vocês olharem bem, onde anda o pecado, anda o trauma. Onde anda o trauma, anda o pecado. Se você não gosta da palavra pecado, o trauma, usamos então adversidade. Porque adversidade todo mundo passa, mas pecado também. E a minha experiência de que a gente nunca se recuperou, nunca nos recuperamos, de termos sido expulsos do jardim. Nem do jardim de Éden, e nem do jardim da barriga da minha mãe. Porque em perfeição o Senhor nos teceu, nos corações do nosso Pai e na barriga da nossa mãe. A maldade não é o nosso estilo de vida normal. Não é assim que Deus nos criou para sermos. Ele realmente quis que nós tivéssemos a perfeição. A gente não acostuma com isso. A gente sabe que está errado. Gente, até meu cachorro sabe quando ela faz coisa errada essa semana. Rosiane viu, a minha cadelinha, linda, maravilhosa, a tia Lupinha. Eu cheguei em casa e ela tinha feito coisa que não devia ter feito embaixo da mesa da minha sala. Porque ela estava com raiva porque eu saí. Aí a Cissa me chama, doutora, a tia Lupinha está por aí? Diz, não está não. Diz, onde é que ela está? Diz, nós vamos caçar. Estava escondidinha. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha feito coisa errada. O meu cachorro sabe discernir entre o bem e o mal. O meu cachorro sabe quando... Tia Lupinha já enfiou o rabo entre as pernas, já foi saindo lá para o quintal, porque ela já sabia que a coisa tinha sido mal feita. Se um cachorro sabe, quanto mais Deus nos criou com a capacidade de discernirmos entre o bem e o mal. Maldade não é nosso estilo de vida. Agora, a vida nos rompe a todos, nos rompe a todas nós. A única diferença, gente, é aonde que ela nos rompe. E algumas dessas rupturas, elas são mais visíveis aos olhos públicos do que outras. Algumas coisas são óbvias para outras pessoas. A gente vê a fulano, vê o fulano. Outras estão escondidas, mas Deus vê. Deus está vendo o que está nos acontecendo. E a gente precisa tratar e trabalhar com essas coisas, com essas rupturas, essas coisas que realmente nos romperam dentro de nós. E hoje eu posso dizer isso com os olhos de quem trabalha há 50 anos nessa profissão, de ter começado, porque desde o começo eu já trabalhava. Nós temos ferramentas novas para curar, que nós não tínhamos 20, 30, 40 anos atrás. Coisas que funcionam, coisas científicas, coisas que Deus ajudou as pessoas a entenderem como é que o nosso cérebro funciona e que agora usamos para abençoar as pessoas. Mas o trauma está aí, os pecados estão aí, a gente vê, a gente fica preso nessas coisas. E eu acho que a melhor metáfora que nós temos hoje em dia do trauma é a metáfora da mulher de Ló. A mulher que olha para trás e congela. Ela quer ser diferente, ela quer continuar, ela não consegue mais. E o nosso cérebro faz isso. Os traumas, as nossas experiências fazem isso conosco, nos trava, nos congela. E a gente não consegue mais sair do lugar, a gente não consegue romper hábitos, a gente não consegue desfazer padrões de comportamento destrutivos. Por mais que a gente queira, a gente não quer. Hoje eu vou falar dos nossos diagnósticos, por assim dizer, como é que a coisa funciona. Mas se vocês quiserem vir amanhã de manhã, eu vou falar como é que a gente sara. Vou sim. Porque eu tenho essa dracma. Eu não perdi, essa dracma eu não perdi não, essa eu tenho, eu achei. Quando a gente perde a dracma da perfeição,
da boa intenção de Deus para a minha vida, né? A gente acaba fazendo uma série de coisas que a gente não quer fazer, mas por causa das limitações neuroquímicas do nosso cérebro, a gente não consegue fazer diferente. E isso faz com que a gente repete condutas e comportamentos que a gente não quer repetir. Fica impossível mesmo a gente romper certos hábitos que a gente queria romper. Eu sei que está errado, eu não quero fazer, não vou repetir, não vou mais nem pensar nessas coisas. Daqui a pouquinho, cair de novo. Eu sei que eu preciso romper esse relacionamento e não consigo. Alguém já viveu isso? Eu sei que isso me faz mal e eu não sei como sair dessa. Alguém já viveu? Eu já vivi isso. Mas Deus é mais. O Senhor rompe essas coisas em nossas vidas e Ele nos traz a possibilidade da cura. Ele nos enche de esperança. A gente não precisa ficar nessas coisas, nós temos como sair. Esses traumas, essas farpas, essas coisas que a gente vive desde a criança, da nossa criação, quem sabe, ou na adolescência, ou na vida adulta, elas criam farpas no nosso coração. Essas farpas se infeccionam, elas criam uma infecção emocional. Elas não saram sozinhas, elas têm que ser retiradas. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que nesses dias Ele possa tirar as farpas de muitos corações aqui. Muitos corações. Muitas farpas. Que vocês possam romper as coisas que lhe fazem mal. Possam deixar para trás coisas que a gente precisa deixar para trás e que o passado fica aqui na minha frente e não sai do lugar. O tempo não resolve isso. Quantos anos você tem? Quantos anos você está carregando esse trem? Quantos anos você vem repetindo a mesma coisa? Quantos anos você já decidiu, não vou falar mais assim, não vou fazer mais assado, e continua fazendo? Isso é farpa. O tempo não cura todos os males. Pelo contrário, com o tempo muitas vezes, quem sabe fica mais escondido e a infecção vai crescendo. A ferida está lá. Essa infecção emocional nos impede de ter uma conduta saudável e apropriada. Essa é a definição secular. A definição da Bíblia é uma vida santa. Isso é uma palavra que caiu de moda. Ninguém mais fala em prudência, bom senso, santidade. É como que se isso está tão fora das possibilidades das pessoas que, sabe como é? Deus vai me aceitar de qualquer jeito. Olha, a salvação, o Senhor vai te aceitar de qualquer jeito. Mas na hora de bater na porta celestial, entrar naquela pátria celestial, Ele quer saber seu bilhete, Ele quer ver teu bilhete, saber como é que é o bilhete para a gente entrar no céu. Quem sabe tem gente aqui que não comprou esse bilhete ainda não arrumou para você. Eu vou te contar como é que é esse bilhete. Esse bilhete é vermelhinho. E ele tem o sangue de Jesus e o nome dele escrito. E a gente chega lá na porta, aí o anjo encarregado olha assim, pois não, dona Esli, a senhora está aqui achando que vai entrar na pátria celestial, por quê? Eu estou vendo que você é pecadora. E eu tenho que dizer assim, é verdade, eu sou pecadora. Eu não tenho um mérito, uma razão que justifique a minha entrada. Mas deixa eu te mostrar meu bilhete. Pois não, pode entrar. É assim. E se você não tem esse bilhete ainda, eu tenho certeza que tem alguém do teu lado que sabe te ensinar como conseguir esse bilhete. Porque a vida de Jesus dentro de nós, esse sangue é tudo. Isso rompe a maldade em nossas vidas. Onde é que eu estou? Que eu já me perdi. A falta de cura abre a porta para a maldade. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente não quer ser má, a gente não quer fazer as coisas erradas.
Mas às vezes a falta de cura faz com que a gente faça a coisa errada e inclusive abre a porta para maldade mesmo, assim, daquela assim que depois a gente tem que ir lá na igreja e pedir para expulsar demônio, para orar por mim, para ser liberta, porque eu andei onde eu não devia andar. Então, alguma dessas coisas, dessas consequências do que se a gente não tem, né, a cura para as nossas fábricas, o que acontece? Trauma tira a nossa capacidade de escolher, né? Depois que Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, ele foi lá e botou Marvinha no jardim. Disse assim: Adão, o papo é o seguinte: se você comer, tem essas consequências. Se você não comer, tem aquelas consequências. Agora resolve o que você vai fazer. Infelizmente, ele não soube fazer a melhor escolha possível, não é verdade? Nós estamos pagando o pato até hoje. Mas o primeiro dom que Deus nos dá depois da vida é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O pecado nos tira isso, trauma nos tira isso, farpa no coração mal resolvido, infeccionando, nos tira a capacidade de poder escolher entre o bem e o mal. Sabe por quê? A gente fica obrigada a escolher o mal. Eu quero fazer o que é certo. Aquilo que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu acho que o apóstolo Paulo devia fazer MDR. Ele devia, sabe, quem sabe a gente podia ter uma conversinha com ele. Você não acha, mano Paulo? É isso que acontece. Eu sei que eu não devia fazer, eu acabo fazendo. Até o apóstolo Paulo faz essa queixa. Mas também ele passou uns traumas, vamos combinar. Vai lá ver a listinha dele ali, que não é para qualquer um. Então, nós precisamos ser capazes de escolher entre o bem e o mal. O trauma nos tira isso. Faz com que a gente acredite em mentiras a nosso respeito. Não é só que o inimigo fica soprando na nossa vida. Ele faz isso. Mas o trauma distorce a nossa cognição neuroquímica. Quando a gente vive certas coisas e o nosso cérebro não digere aquilo da forma em que deveria digerir, a gente acaba acreditando em coisas falsas, irracionais e negativas. Isso que a gente ensina, não é não, Glenda? A gente ensina isso para os nossos psicólogos, psicólogas. O que é isso? Definição da mentira. A gente crê em mentiras. O trauma nos faz crer em mentiras a respeito. Eu sei que eu não sou culpada, mas eu sinto que eu sou culpada. Eu sei aqui, mas aqui não. Nós precisamos romper isso, não só a nível da cognição, que só ocupa um pedaço do nosso cérebro, mas inclusive em todo o nosso inconsciente, em toda a nossa capacidade de poder entender as coisas. O trauma impõe pensamentos intrusivos e obsessivos. Gostaram da palavra? Chique, né? Viu como eu sei falar bonito? O que é isso? Eu vou explicar. Isso é assim: eu não vou pensar mais sobre aquele acidente de carro, eu não vou pensar mais sobre aquela briga, não vou falar mais naquelas palavras, não vou pensar mais naquelas palavras que me disseram. Vou mudar de assunto mental. 15 minutos depois, lá estou eu de novo. Alguém já teve essa experiência? Ainda bem que eu não estou sozinha. Isso é farpa, gente. É farpa, é coisa assim que a gente sabe que não deve e não consegue mudar. Não consegue, não é que a gente não consegue romper isso. A gente tem condutas disfuncionais que a gente chama, segundo a Bíblia, de conduta pecaminosa, né? Eu não quero mais trair a minha mulher, meu marido, não sei o que mais. Não consigo resolver o meu problema de compulsão. Eu quero emagrecer, não consigo. Eu quero engordar, não consigo. Eu tiro esse problema. A nossa capacidade de aprendizagem também fica bloqueada. Isso é um negócio importante, sabe? Isso, quando eu entendi, me ajudou muito, porque às vezes vinha alguém e dizia assim: eu sou muito burra. É mesmo. Aí eu pegava a história, toma a história, né? Psicólogo, toma a história. Como é que começou? Como é que foi sua mãe, seu pai, sua infância? Aquela coisa que a gente pergunta.
Eu sou muito burra. É mesmo. Ah, não, repeti um ano, quarto ano. É mesmo. Conta para mim o que estava acontecendo no quarto ano primário. Esse foi o ano que meus pais se divorciaram. É mesmo. Me diz uma coisa, quem é que aprende matemática quando os pais estão se divorciando, brigando, se atracando em casa? Alguém aprende? A ansiedade bloqueia a nossa capacidade de aprender. Me diz, quem é que aprende no perigo? Quem é que sara no perigo? E não é só o perigo assim, ai, lá vem o caminhão. Não, a sensação de ansiedade é a sensação de estar em perigo. A criança que está vendo seus pais brigar, né, se atracarem, violência, más palavras, abuso verbal, né, as coisas na escola, bullying. Como é que ela aprende? Para ela é uma sensação de perigo. É isso mesmo. Então a gente não aprende. A gente tem isso bloqueado. Então, isso é trauma. Trauma gera violência, violência gera trauma. E o resultado são essas coisas. E sem tratamento, isso dura a vida inteira. O pessoal acha, ah, não, com o tempo passa. Ah, quando você for grande casar, isso passa. Antes de casar, Sara. Alguém ouviu isso? Eu ouvi isso muito da minha avó. Antes de casar, Sara diz, ah, tá bom. Sarou não. Estou aqui, ainda curando coisa com essa idade. E quem participa de trauma, quem assiste, ou que de alguma forma está ali, também sofre. Né? Às vezes nem é comigo e eu estou sofrendo. Né? O problema não é nem meu diretamente e eu estou sofrendo. Porque a gente sofre sim. Tem um estudo muito interessante, depois vocês podem ver lá no nosso site aí, sobre o ACE, que é as experiências adversas da infância. Esse estudo comprovou, numa escala de 10 traumas que as pessoas, né, podem preencher na escala, e a gente oferece a escala também, ele comprovou que existe um vínculo direto entre trauma e doença física na vida adulta. Imagina doença emocional, as coisas emocionais e farpas, né? Disseram que nessa escala, se você tiver 4 ou mais, o teu prognóstico de ter uma doença grave na vida adulta cresce loucamente. E se você tiver 6 ou mais, é provável que você vai morrer 20 anos prematuramente. 20 anos antes de você precisar morrer. 20 anos que Deus poderia ter usado você no reino dele para a sua honra e glória. A gente precisa tratar trauma e a gente precisa tratar as coisas dos nossos filhos e impedir que eles sejam criados nessas... A igreja tem que fazer isso. Nós somos a igreja. Nós temos que fazer isso. Isso é responsabilidade nossa. Trauma congela essas lembranças no nosso cérebro. A gente não consegue fazer diferente. As partes não conseguem falar uma com a outra. É como que se um pedaço está aqui, o outro pedaço está ali. E os pedaços não estão se falando. As pessoas traumatizadas fazem mal umas para as outras, não funcionam direito, têm condutas disfuncionais, né? Acaba que a gente tem uma perda enorme a nível pessoal, familiar e até na igreja, né? A gente gasta anos investindo na vida das pessoas e depois a pessoa abandona ou faz algo que a gente não sabe como lidar com aquilo, ou vira as costas e vai embora por alguma razão ou outra porque mexeu numa farpa que não foi curada e ela não procura a cura, procura, né, outras coisas. E a gente perde tudo isso. Quem assiste também as coisas, também a gente sofre com isso. Enfim, essas farpas, essas limitações neuroquímicas nos impedem de viver uma vida que agrade a Deus. E é disso que nós vamos falar nesses dias, porque eu tenho certeza que vocês vieram aqui porque vocês desejam agradar ao Senhor. Eu tenho certeza, eu desejo continuar tirando farpas do meu coração para eu poder viver uma vida. Então, se a gente não curar o nosso coração, a gente não tem santidade. E sem sanidade, não há santidade. Por que isso deve ser importante para a igreja?
que isso é importante para a igreja? Por que eu estou aqui falando isso tudo com vocês? Porque o mundo sofre. Existem 1,5 bilhões de pessoas expostas à violência política e criminosa. Número conservador. 42 milhões, muito mais hoje em dia, de refugiados. Isso foi antes da guerra da Ucrânia, antes da Síria. 200 milhões de pessoas expostas a desastres naturais. E a gente não está nem falando de ciclones e terremotos e furacão, as coisas que eu também já passei. Tem pessoas que vivem bilhões na mais absoluta pobreza. A pobreza em si não é pecado, mas ela abre a porta, né, para os traumas, para a maldade. As crianças não têm proteção. A mãe sai para trabalhar, deixa a criança pequena sozinha, o pai não está ali. Coisas difíceis. Eles estimam que 1 em 3 mulheres estão expostas ao abuso sexual físico ou outro tipo de abuso. Esse número é completamente errado. Se a gente pensar que nós fomos expostas àquelas besteiras que o homem fala para a gente na rua, alguém que passou a mão na gente no lugar que a gente não conseguiu reagir, eu diria conservadoramente que 85% a 90% das mulheres, nós, mulheres, vivemos algum tipo de abuso sexual, verbal, físico, certeza. Isso é uma doença debilitante, tem consequências sérias, impedem a nossa capacidade de produção, de servir ao reino, de servir ao próximo, de arrumar as coisas na vida, a minha, na dos outros, e mesmo o que eu chamo de trauma light, sabe aquela coisa assim, todos os dias eu almoçava lá e meu pai buzinando no meu ouvido de que eu era incapaz, que eu nunca ia ser nada na vida, que eu derrubava o garfo, que eu derrubava o leite, que mas é um desastre mesmo, que fracasso. Às vezes isso é até pior que um acidente de carro, onde as pessoas vê alguém morrer. Sabe que isso a gente cura, essas lembranças graves, assim, às vezes até mais depressa. Essas outras, elas vão se entranhando na nossa personalidade, no tecido de quem eu sou, nas mentiras em que eu creio. Hoje a gente imagina que mais de 500 milhões de pessoas sofrem de TEP, de transtorno de estresse pós-traumático. Certeza que tem gente aqui com isso, certeza que vocês têm. Te falei, tá aí a prova do crime, certeza. Uai, vocês acham que eu não tinha desses negócios? Vai ser. Então, eu quero dizer, porque eu fico olhando aqui para o relógio, não quero, né, abusar do tempo de vocês também. A vida rompe todo mundo. A vida rompe em todos nós. Rompe em lugares diferentes, rompe de formas diferentes. Todos nós temos essas farpas no coração. Quem sabe tem mais, umas têm mais, outros têm menos. Uns são mais visíveis, outros são menos visíveis, mas todas nós temos. O que eu quero desafiar vocês nesses dias, o Hemingway, que de cristão não tinha zero, falou uma coisa interessante, ele dizia assim, a vida nos rompe a todos, mas alguns se tornam fortes nos seus lugares rotos. E o que eu quero desafiar e oferecer para vocês nesses dias é a possibilidade, a oportunidade e a esperança da gente poder se tornar fortes nesses lugares que a vida nos rompeu. A vida me rompeu meu primeiro casamento. Foram 5 anos e meio muito difíceis. Eu não falo muito dos detalhes das coisas, não. Foi uma das grandes tragédias da minha vida.
se não a maior. Rompeu o projeto de vida que eu sempre anelei ter. Nasceu uma filha linda, maravilhosa, de quem eu me orgulho muito, uma menina de 43 anos, 42, casada com 2 netos maravilhosos, mas foi um lugar que a vida me rompeu, e rompeu feio. Eu levei 1 ano e meio para poder ver cor. Teve muita gente na igreja que foram maravilhosos comigo. Eu me lembro de um pastor que, de cada 2, 3 semanas, me deixava um recadinho na minha recadeira. Não tinha esse negócio de celular. O pessoal não queria falar com máquina, não queria deixar recado. Ele deixava um recadinho. Estou passando por aqui só para dizer que eu estou orando por você. Eu estou me lembrando de você. Eu me lembro de um grupo que eu fui ministrar. Eles ministraram para mim. Porque fazia 2, 3 semanas que meu casamento tinha acabado, eu tinha perdido meu marido, uma enteada, porque era a filha dele, a minha casa, meu cachorro morreu e eu perdi um filho num aborto espontâneo. Não consegui segurar. Perdi um bebê. Que depois de Jesus é o primeiro rosto que eu quero ver quando eu chegar na minha pátria celestial. Eu pensei, bom, Deus me chamou com 17 anos ao Ministério da Reconciliação. Com 19 anos Ele me mandou fazer psicologia, me mandou fazer jornalismo em segunda opção. Eu disse, Senhor, que conste que eu não sei escrever muito bem a língua que esse país fala. Eu me alfabetizei em inglês, eu não sabia escrever português direito, meu Deus. E eu pensei, bom, com esse divórcio acabou tudo isso, né? Acabou o ministério, acabou o reino, acabou servir ao Senhor, acabou tudo, porque mulher divorciada, sei lá, a gente comete pecado sem perdão. Não sei se um homem divorciado, será que eles também cometeram um pecado sem perdão? Ou é só a mulher que, né? É só a mulher que é divorciada? Não sei. Homem não divorcia, não? Eu achava que, né? Tinha uma contrapartida? Não sei, alguma coisa fica diferente, mas eu não sei explicar bem o que é, mas também não vou entrar, não. Enfim, foi a grande tragédia da minha vida. Deus não achou que isso fosse o pecado sem perdão. Eu me arrependi das coisas que eu fiz errado. Um dia o Senhor virou para mim e disse assim, eu quero que você peça perdão para eles. Ah? Ah? Você ouviu? E eu fiquei 3 dias dentro de casa para lá e para cá. Como é que eu me safo dessa? Como assim vou pedir perdão? Mas quando Deus fala as coisas para a gente, não tem muita saída. E finalmente catei o telefone, sabe aquele negócio que faz assim? Ô, fulano, estou ligando aqui porque eu quero te pedir perdão pelas coisas que eu fiz. E eu ouvi uma coisa que eu jamais imaginava ouvir. Eu também quero te pedir perdão. Glória a Deus. Aquele dia, uma farpa saiu do meu coração. Então eu quero desafiá-las a terem a coragem, a perseverança, a ousadia de abrirem os seus corações, de forma que a gente possa andar juntas nesses dias e curar as farpas do nosso coração. Esse lugar foi o lugar que realmente se tornou, né, a grande tragédia da minha vida. Eu pensei, bom, acabou. Mas Deus não acabou comigo.
Ele me levantou. 4 anos depois, ele disse: ok, pela primeira vez eu vou deixar você falar em público sobre isso. É mesmo? É. E o que foi uma tragédia se tornou um livro, se tornou uma bênção, se tornou um testemunho, se tornou uma restauração, se tornou a esperança na vida de muitas mulheres, de que Deus tem propósitos para nós. Ele não terminou conosco só porque a gente viveu uma tragédia. Não são as pessoas que decidem como é que são essas coisas. É Deus. Fechem os olhos. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Nada está encoberto para Ti. O Senhor está vendo as farpas dos nossos corações. E eu Te peço, Senhor, que em nome de Jesus, nesses dias, o Senhor vai tirando um por um. Senhor, às vezes dói, não importa, Senhor, nos dê coragem, ousadia de suportar a dor, de tirar a farpa, porque a restauração e a cura é tão mais melhor. A santidade é tão melhor, Senhor. Andar contigo, andar curada, é tão melhor. Ter qualidade de vida, criar meus filhos em santidade, é tão melhor. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, que nesses dias, aquilo que tem sido a maior tragédia das nossas vidas, o Senhor faça com que seja o meu lugar forte, o meu testemunho, aquilo que me dá força de dizer: há esperança para você. Olha o que Jesus fez por mim, Ele faz por você, porque Ele é de todos nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos adotou, o Senhor se importou conosco, o Senhor nos trouxe aqui hoje, e o Senhor vai nos curar, e o Senhor vai receber a honra, a glória e o poder para sempre. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar e vamos declarar que nós queremos ser livres, que nós queremos passar pela restauração, encarar a nossa dor e os nossos pecados, tirar as farpas, encontrar a dracma perdida e recolocar no lugar. Amém? Nós queremos. Quantas podem dizer: eu quero, Senhor? Eu quero ser livre.